Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite, torcedor amoresista. Momento Curumim no ar aqui na Rádio Índio Capilé. Mais uma edição começando. Eu sou Emanuel Frelich. Nesse dia 31 de agosto de 2023, último dia do mês, mais uma edição do programa. Começa com muitas informações sobre as categorias de base. Temos detalhes para trazer sobre a categoria Sub-15, sobre a Sub-17, Sub-19, também sobre a Sub-13. Sempre a gente cobrindo o maior clube do nosso mundo, o Aimoré, com todas as informações das categorias de base. Você que está acompanhando o Momento Curumim, aproveita e se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos para que a gente possa crescer ainda mais este nosso trabalho, que, além do profissional, a gente também está cobrindo agora neste ano de 2023 as categorias de base aqui na Rádio Índio Capilé. Começando as nossas informações com a categoria Sub-15, que está disputando o Campeonato Gaúcho da categoria e conquistou a sua segunda vitória no Gauchão no último sábado, no dia 26. A equipe aimoresista, que é comandada pelo Nilmar Ornelas, manteve o 100% de aproveitamento na competição após vencer o Oriente por 5-1 em duelo que foi realizado fora de casa lá no campo do Oriente. Lembrando que na primeira partida o Aimoré venceu por 3-2 a equipe do Cruzeiro lá no Cristo Rei. E mesmo jogando fora de casa, a equipe se impôs na partida e conquistou esse ótimo resultado. E os gols do Aimoré foram marcados por Henry 2 vezes, Lucas Miller, Lucas e também o Luiz. E daí com esse resultado, o Aimoré agora divide a liderança do Grupo A com o Internacional, com ambos com 6 pontos, mas a equipe de Porto Alegre está na frente, pois tem saldo 17 contra o Índio, que tem saldo 5. E para manter ainda esse 100% de aproveitamento na competição, o Aimoré volta a campo no próximo sábado, é isso mesmo, no dia 2 de setembro, contra o Pelotas, às 15 horas, no estádio Cristo Rei. Se o Aimoré conquistar os 3 pontos, chegará agora a 9, e daí com isso alcança uma excelente pontuação, já pensando, claro, na classificação para as quartas de final da competição, já que os 3 últimos jogos do Aimoré nessa primeira fase serão contra 3 adversários muito complicados. A dupla Grenal, no Cristo Rei, essas 2 partidas vão ser em casa, e também o Progresso, jogando fora de casa, a equipe lá de Pelotas, que é uma potência também nas categorias de base, portanto é um jogo difícil para o Aimoré. 3 duelos e o Índio está começando a competição muito bem. E novamente, assim como foi contra a equipe do Cruzeiro, a Rádio Índio Capilé fará a transmissão do duelo, comigo, Emanuel Frelich, que estarei na narração da partida, e além disso, também estará comigo o Nicolas Wagner e o Emanuel Della Rosa. E claro, você, além de poder acompanhar a nossa transmissão através das nossas lives, você pode acompanhar a matéria completa depois do jogo, nessa partida. Então, portanto, a Rádio Índio Capilé, sempre na cobertura da categoria Sub-15, nesse campeonato que é tão importante como o gauchão da categoria. A gente está sempre aí trazendo todas as informações sobre a categoria de base. E quem estará em campo no próximo sábado contra o Pelotas será o Bernardo. Ele que é volante, também autor do 3º gol do Aimoré da vitória contra o Cruzeiro, na estreia por 3-2. Eu falei com ele, perguntei sobre a expectativa para o duelo de sábado, também a importância dele estar vestindo a camisa do Aimoré. Também perguntei para ele sobre a preparação dessa semana e também pedi a ele que deixasse um recado para o torcedor amoresista. Portanto, você confere aqui agora Bernardo, volante da categoria Sub-15, aqui na Rádio Índio Capilé. Muito boa noite, Bernardo. Boa noite a todos. Bom, estamos treinando forte, com seriedade e sabemos que a equipe deles é forte, mas vamos buscar a vitória em casa com certeza. Primeiro, me sinto muito feliz por ter ajudado minha equipe e muito orgulhoso em vestir as cores do Aimoré. Treinamos firme, com bastante físico, treinando jogadas específicas e com muito foco para a gente alcançar nossos objetivos. Quero pedir aqui que nosso torcedor compareça no estádio Cristo Rei no sábado para nos ajudar, nos darem força e apoio para que a gente consiga a vitória. Tá aí então o Bernardo falando conosco. Fica então a nossa torcida que o Aimoré consiga a vitória, conquiste os 3 pontos e aí encaminhe a sua classificação para a próxima fase. Temos mais algumas informações também ainda sobre a categoria Sub-15, que no próximo domingo, no dia 3, dessa vez não pelo Campeonato Gaúcho, mas sim pela Liga Serrana, a equipe na categoria Sub-15 jogará fora de casa
contra o Caxias, lá no Estádio Municipal, às 14 horas. E também, seguindo a agenda da categoria Sub-15, também pela Liga Serrana, na próxima terça, no dia 5, a categoria enfrenta o UJC, às 2h30 da tarde, lá no Estádio do Nacional, em casa, essa partida. E também, ainda mais uma informação sobre a categoria Sub-15, é que pela Encosta da Serra, a categoria acabou enfrentando, na última terça-feira, o Sul Brasil, e conquistou um empate em 2-2, portanto, aí muitos compromissos, muitos resultados dessa categoria Sub-15, e a gente vai atualizando, claro, com todas as informações aqui no Momento Curumim, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. E agora falamos sobre a Sub-15, vamos para a Sub-19, que é ainda também pela Liga Serrana, a categoria Sub-19 teve e terá alguns compromissos nessa competição. No último sábado, no dia 26, a equipe comandada pelo Anísio Madeira conquistou um ótimo resultado, conquistou um empate em 1-1 contra o Internacional, lá no Estádio Nacional, na verdade, com gol marcado por Ederson Farias, após a assistência do João Martins. E hoje a equipe voltou a entrar em campo por essa competição no estádio do Nacional, mas contra a equipe do Apafute, e conquistou a vitória pelo placar de 3-1. Essa partida que começou às 13h30 da tarde, portanto, a categoria Sub-19 conquistando bons resultados nessa competição. E além desses duelos, a categoria também terá um duelo contra o Jaú, na próxima segunda-feira, lá no estádio do Sapucaiense, às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, lá em Sapucaia, este duelo. E também no dia 7 de setembro, a equipe enfrenta o São José, lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre, às 13h30 da tarde. Também alguns compromissos aí da categoria Sub-19. E também outra categoria que terá alguns compromissos é a Sub-17, que no próximo domingo a categoria enfrenta também o Caxias, assim como a categoria Sub-15, e esse jogo está marcado para as 13h30 da tarde, também no Estádio Municipal. E já no dia 7, assim como a gente tinha comentado antes, assim como a categoria Sub-19, o Índio também vai enfrentar o São José lá em Porto Alegre, no Francisco Noveleto, mas essa partida começará à 1 da tarde, ou seja, às 13 horas. E também o Índio vai enfrentar na Encosta da Serra, outra competição que está disputando nesta categoria também, o próprio São José. Também essa partida será realizada amanhã, às 9 da manhã, em casa. E lembrando que o Aimoré vem de derrota por 2-1 para o Sul Brasil neste duelo que foi realizado na última terça-feira. Portanto, também a categoria Sub-17, alguns resultados, alguns compromissos aí em relação a essas duas competições. E fechando as informações com a categoria Sub-13, que assim como a Sub-17, a Sub-13 também vai enfrentar amanhã de manhã a equipe do São José, porém essa partida está marcada para as 10h30 da manhã. Então aí fica a nossa torcida que tanto a categoria Sub-19, Sub-17, Sub-15 e Sub-13 conquistem bons resultados e possam seguir bem nas competições que estão disputando. Você que acompanhou essa edição do Momento Curumim, eu peço novamente que deixe seu like, inscreva-se no nosso canal no YouTube e compartilhe com os amigos para a gente possa aumentar ainda mais o número de torcedores aimoresistas e também quem gosta desse trabalho que nós realizamos aqui nas categorias de base. Tá certo? Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Lembrando, no próximo sábado, Aimoré e Pelotas, categoria Sub-15, terceira rodada do Gauchão, a gente estará transmitindo aqui na Rádio Índio Capilé. Valeu!